13. A quinta coluna religiosa da Arábia Saudita. Você não entende, você não quer entender, que uma cruzada reversa está em andamento. Uma guerra de religião que eles chamam de Guerra Santa, Jihad. Você não entende, você não quer entender, que para esses cruzados reversos o Ocidente é um mundo a ser conquistado e subjugado ao Islã. Politicamente correto, você não percebe ou não quer perceber que uma guerra de religião está sendo travada. Uma guerra que eles chamam de Jihad. Uma guerra que talvez não visa a conquista de nosso território, talvez, mas que certamente visa a conquista de nossas almas e o desaparecimento de nossa liberdade. Uma guerra conduzida para destruir nossa civilização, nosso modo de viver e morrer, de rezar ou não rezar, de comer, beber, vestir, estudar e aproveitar a vida. Oriana Fallaci foi uma das mais contundentes observadoras da cena mundial e uma jornalista política de grande prestígio. Italiana de origem, viveu muitos anos em Nova York e, em 2002, escreveu seu primeiro livro em mais de uma década, A Raiva e o Orgulho. Sua proposta incisiva para o contra-terrorismo, o ódio islâmico pelo Ocidente é como um incêndio espalhado pelo vento, expõe os fatos de forma clara para todos verem. Alguns países europeus, sobrecarregados por imensas populações muçulmanas que estão corroendo as culturas originais de suas novas pátrias europeias, tentaram proibir seu livro, esforço que ela denunciou como terrorismo intelectual. Fallaci nos ofereceu algo sobre o que pensar e agir. Michael Baroni concluiu, a partir de sua análise dos fatos sobre os salafistas vanhabitas, que ainda pode não ser prudente dizer a verdade em voz alta, que os sauditas são nossos inimigos. Mas eles deveriam saber que está cada vez mais evidente para o povo americano que estão, na prática, travando uma guerra contra nós. O escritor e atento observador da cena mundial Victor David Hanson observou, é hora de Washington reconhecer o seu aliado despótico e rico em petróleo pelo que ele realmente é, e agir de acordo. Guerra contra infiéis e incrédulos. Não deve haver dúvidas de que os islamistas militantes estão conduzindo uma cruzada contra todos aqueles que consideram infiéis e incrédulos. A Al-Qaeda e outros grupos guerrilheiros estão simultaneamente travando conflitos, com terrorismo como arma ou tática principal, contra cristãos e judeus nos Estados Unidos e na Europa, hindus na Caxemira e em outras partes da Índia, russos ortodoxos na Chechênia, muçulmanos moderados no Cáucaso e chineses budistas em Xinjiang. Muçulmanos militantes ligados à Al-Qaeda estão conduzindo guerras na Indonésia e nas Filipinas. Centenas morreram em confrontos entre muçulmanos e cristãos na Nigéria, por causa de um concurso de beleza e das charges dinamarquesas. O renascimento islâmico transnacional e mundial também se estende a muitos países onde se mantém uma presença para recrutamento e construção de estruturas de apoio. Exemplos incluem o Quênia, Bali ou a tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil. Os Estados Unidos, no entanto, permanecem como o alvo principal, com a Europa logo atrás. Durante uma celebração em 11 de setembro de 2002, marcando o aniversário dos ataques, islamistas em Londres elogiaram Osama Bin Laden como um herói e incentivaram jovens a se juntarem ao esforço por uma vitória contra os esforços americanos de dominar o mundo e tomar os campos petrolíferos do Golfo. Milhões de muçulmanos são pessoas de sorrisos brilhantes e maravilhosos. Muitos desejam se integrar ao mundo moderno, são tolerantes com outras religiões e orientados para a democracia. A maioria dos muçulmanos tem segurança em praticar sua fé enquanto aprende com as comunidades não islâmicas. Os islamistas, por outro lado, estão envoltos em trevas e medo. Seus apoiadores, uma minoria ínfima, desejam manter o mundo moderno à distância enquanto se esforçam para recriar um ambiente do século VII para a prática de uma forma puritana do Islã, o vanhabismo. Embora ancorado em uma doutrina religiosa, observa Daniel Pipes, o islamismo militante é um movimento utópico radical mais próximo, em espírito, de outros movimentos como o comunismo e o fascismo do que da religião tradicional. Pipes acrescenta, por natureza antidemocrático e agressivo, antissemita e anti-ocidental, o islamismo militante tem grandes planos. Em poucas palavras, o vanhabismo é impulsionado por uma ideologia política envolta numa névoa religiosa. O ódio aos Estados Unidos não se deve tanto ao que os americanos fizeram, mas a quem somos. Radicais islamistas educados liberam uma lista interminável de políticas americanas reais e imaginárias como reflexo de uma arrogância racial e cultural contra os muçulmanos, como o apoio ao sionismo, o respaldo egoísta a regimes corruptos no mundo árabe e a dominação econômica e exploração por meio da globalização, que levam à pobreza e à tirania. No entanto, esses elementos aparentemente racionais de más ações americanas estão mais enraizados nas falhas do próprio mundo árabe militante em conceber um sistema funcional de Islã político, no qual um governo secular possa coexistir com os ensinamentos do profeta Maomé. Os muçulmanos possuem uma intensa consciência histórica,
adverte Bernard Lewis, professor emérito de Estudos do Oriente Próximo da Universidade de Princeton, o que lhes proporciona uma perspectiva muito mais profunda e ampla dos acontecimentos atuais do que os americanos geralmente têm. Aos olhos dos muçulmanos, eles são participantes vivos de uma tragédia histórica profunda. A civilização mais rica e poderosa da Terra durante séculos foi fundada sobre o Islã. Durante 300 anos, o Império Muçulmano foi acompanhado por uma nova e grandiosa civilização. Um califa, reconhecido como sucessor do profeta, era o governante supremo dos muçulmanos. O califa atuava como governador, além de ser líder nas orações e nas batalhas. Os exércitos do Islã levaram os muçulmanos pelo norte da África até o coração da Europa, incluindo França e Áustria. Colonizaram a Península Ibérica, exceto por algumas áreas do norte. Em outras regiões, os muçulmanos avançaram pela Ásia Menor e através do Irã até a Ásia Central. Professores e comerciantes, aos seus olhos, ajudavam a levar civilização e religião aos bárbaros infiéis que viviam além da fronteira muçulmana. Uma pequena tribo turca, os Osmanlis, conquistou grande parte dos Balcãs em 1413 e capturou Constantinopla. Em 1517, o sultão Selim conquistou a Síria e o Egito, e o Império Otomano emergiu como governador universal dos territórios islâmicos. A campanha otomana contra a Europa cristã foi decisivamente derrotada na Batalha de Viena, em 1683, o que levou muitos muçulmanos, convencidos da superioridade de sua cultura, a buscar as razões de sua inferioridade em termos de poder. A posição relativa do mundo muçulmano continuou a se deteriorar em comparação com a civilização ocidental nos séculos seguintes. A frustração resultante dessas pressões incessantes encontrou expressão nos tempos contemporâneos. Muitos ocidentais estão convencidos da superioridade de sua cultura e acreditam que suas sociedades tecnologicamente avançadas impõem a eles a obrigação de compartilhar seus pontos fortes com o restante do mundo. Um pequeno grupo de vanhabitas e um descendente de Ibn Saud formaram uma irmandade, Ican, em 1902, dedicada a restabelecer uma fé purificada por meio da jihad. Uma década depois, Abdul Aziz Ibn Saud, governante do distrito árabe de Najd, patrocinou um revival espetacular da seita vanhabita, que deu origem a uma feroz irmandade guerreira, os Ican, os Irmãos. Ocorreu uma quebra impressionante na inteligência britânica em 1915 quando, em uma reunião do Comitê de Guerra do Gabinete, Sir Mark Sykes expressou a opinião de que o vanhabismo é um fogo moribundo. 2 anos depois, ou 5 anos após o início da formação da Irmandade Guerreira, Gilbert Clayton relatou da Arábia Sykes que havia indícios de que o vanhabismo poderia ter experimentado algum grau de renascimento. Clayton observou que ainda não compreendia a força do movimento, mas que ele pode modificar significativamente toda a situação. O relatório reconhecia que Ibn Saud possuía um exército de verdadeiros beduínos, os maiores guerreiros da Arábia. No final de 1921, os 150 mil combatentes de Ibn Saud estavam concluindo a conquista da Arábia. No ano seguinte, a casa de Saud entrou em conflito direto com o reino hachemita da Jordânia, apoiado pelos britânicos. Os britânicos, usando aviões e carros blindados, repeliram uma força de 3.000 a 4.000 invasores e apenas 1 hora de camelo de Amman, atual capital da Jordânia. Em 1922, os britânicos estabeleceram as fronteiras entre a Arábia Saudita, o Iraque e o Kuwait. Em 1924, a conquista saudita vanhabita de Meca expulsou o reino hachemita, garantindo aos vanhabitas o direito de cobrar impostos e taxas dos peregrinos no Hajj. Em 1925, os sauditas vanhabitas retomaram o controle sobre o porto de Jidá e a cidade santa de Medina. Esta última foi restaurada ao domínio vanhabita, e em 1926 Ibn Saud convocou uma conferência islâmica global para ratificar seu controle sobre os 2 lugares sagrados. Com a descoberta de petróleo por 2 americanos em 1931, a Arábia Saudita passou da esfera de influência britânica para a americana. 1 ano depois, o Estado da Arábia Saudita foi formalmente estabelecido. A casa de Saud e seus co-conspiradores religiosos, os vanhabitas, logo se transformaram na elite governante mais rica e poderosa do mundo. Quando os Estados Unidos assumiram o papel anteriormente desempenhado pelos britânicos na supervisão das atividades no Oriente Médio, em 1945, os líderes americanos queriam demonstrar que simpatizavam com os árabes, persas e muçulmanos. A mensagem era, supostamente, a América não é uma potência imperialista com intenções egoístas sobre as terras e riquezas de outros povos. Passadas mais de 6 décadas, os Estados Unidos não têm amigos reais na região. Por quê? De acordo com uma história contada por Max Boot, a mensagem americana de não ser uma potência imperialista foi, na verdade,
vista pelos sauditas como um sinal de fraqueza. Talvez Osama Bin Laden tenha resumido melhor a questão. Quando as pessoas veem um cavalo forte e um cavalo fraco, por natureza, escolhem o cavalo forte. Em certo sentido, uma série de ações externas passadas dos Estados Unidos, acompanhadas de palavras suaves, demonstraram uma fraqueza profunda e uma falta de determinação que levaram à percepção equivocada de Bin Laden de que os Estados Unidos eram um cavalo fraco. Ele citava inúmeros eventos que demonstravam que os americanos, vivendo de forma depravada e autoindulgente, haviam se tornado frágeis e relutantes em aceitar baixas militares, um proverbial cavalo fraco. A ladainha de fraquezas americanas era repetida insistentemente por membros da Al-Qaeda. Os Estados Unidos foram expulsos do Vietnã sob fogo. Os fuzileiros navais deixaram Beirute rapidamente após um único atentado em 1983 matar 241 homens. E os americanos fugiram da Somália depois de uma feroz batalha que resultou na morte de 18 soldados. Ataque-os e eles correrão, concluíram Bin Laden e outros. Essa percepção foi reforçada por palavras indignadas, mas pouca ação efetiva dos Estados Unidos após o atentado de 1993 ao World Trade Center, que matou 6 e feriu mais de 1.000 pessoas. 7 soldados americanos foram mortos num ataque em 1995 à missão de ligação em Riad, na Arábia Saudita, mas os estrategistas de Bill Clinton, mastigando chiclete, consideraram os ataques apenas um incômodo. Fizeram pouco mais do que soltar frases de efeito para a mídia. 19 aviadores americanos foram mortos e mais de 500 ficaram feridos em um atentado em 1996 contra alojamentos militares em Khobar, em Riad. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita transferiram a base para uma área remota no deserto, enquanto os investigadores americanos de terrorismo eram bloqueados pelos sauditas, que cooperaram muito pouco na identificação dos autores. 2 anos depois, 224 pessoas foram mortas e 4.500 ficaram feridas nos atentados às embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia. 20 mísseis de cruzeiro dos Estados Unidos foram lançados, destruindo em grande parte pedras que viraram pedregulhos em 6 campos da Al-Qaeda no nordeste do Afeganistão e arrasando uma fábrica farmacêutica na Somália. Sandy Berger, assessor de segurança nacional do presidente Clinton, não conseguiu ficar de boca fechada e acabou tagarelando sem sentido, minando a credibilidade do ataque à fábrica farmacêutica. 17 marinheiros foram mortos em um ataque ao USS Cole, um navio da Marinha dos Estados Unidos, enquanto reabastecia no Iêmen em 2000. Dado esse histórico de respostas fracas e ineficazes ao longo dos anos, não deveria causar surpresa que os atentados da Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001 fossem concebidos como tiro de abertura de uma campanha em grande escala com o objetivo de expulsar os Estados Unidos e seus aliados da Arábia e do restante do mundo muçulmano, derrubar os tiranos corruptos apoiados pelos Estados Unidos e preparar o terreno para uma luta mundial final que restauraria a supremacia do Islã e de seus valores. Esses terroristas islamistas militantes nos odeiam por quem somos, não pelo que fizemos, explica o autor Victor Davis Hanson. A Al-Qaeda busca apaziguar as feridas psicológicas de centenas de milhões de muçulmanos sem governos consensuais, liberdade e segurança material, continua Hanson. Bin Laden é a representação suprema do fracasso do Islã em lidar com o ritmo vertiginoso, da globalização e da disseminação da cultura popular ocidental. Para Osama Bin Laden e seus associados disseminadores de ódio, os Estados Unidos são uma cultura demoníaca que domina o mundo. O Islã tradicional busca ensinar aos seres humanos como viver de acordo com a vontade de Deus, explica Richard Pipes. O Islã militante aspira a criar uma nova ordem. Os cultistas vanhabitas da Arábia Saudita não têm quaisquer limites morais quanto à morte e destruição que deixam em seu rastro rumo à construção de um mundo sob um governo islâmico puritano. O projeto deles é uma cruzada reversa contra o Ocidente. O ICA não esqueceu sua intenção original de engajar-se em jihad contra o infiel, nem se esqueceu de que os lugares sagrados não foram entregues a Deus, mas tomados por um soberano terreno que batizou esse território sagrado com seu próprio nome, Arábia Saudita. Jihad civilizacional. Uma análise da geopolítica do Oriente Médio revela percepções que muitas vezes não são imediatamente aparentes ao olhar superficial. Os sauditas se deparam com o renascimento da nação xiita, em termos culturais, não enquanto Estado político, que inclui partes do Iraque, da Síria e do Líbano, além de um Irã potencialmente armado com armas nucleares. Essa realidade emergente é a matéria-prima dos piores cenários, que tiram o sono de reis e presidentes. Não é de surpreender, portanto, que Riad planejasse gastar mais de 50 bilhões de dólares em armas até 2013, 40 bilhões em aeronaves e equipamentos relacionados, adquiridos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, e os 10 bilhões restantes em compras militares da França, Rússia e Paquistão. Em troca da fortuna vinda do petróleo,
A Arábia Saudita exporta ódio ao Ocidente capitalista na forma de uma jihad civilizacional, que inclui propaganda e desinformação contra cristãos, judeus, xiitas e muçulmanos moderados. As fronteiras tácitas da competição geopolítica entre a Arábia Saudita e o Ocidente capitalista também incluem a seita religiosa vanhabita, intolerante, que legitima o poder da família real saudita e exporta o terrorismo global. A Irmandade Muçulmana, ICAN, atua como conselho diretor para a destruição da civilização não islâmica na América do Norte. Isso está longe de ser um fenômeno novo. Dori Gold, de Israel, cita Wilfred Cantwell Smith, da Universidade McGill, que escreveu em 1957, a maioria dos ocidentais simplesmente não tem ideia da profundidade e ferocidade do ódio ao Ocidente que tomou conta do árabe em processo de modernização. O objetivo estratégico da Irmandade Muçulmana na América do Norte é a jihad civilizacional, que inclui a destruição da civilização ocidental por meio de uma jihad civilizacional de longo prazo, destruidora da civilização, a partir de dentro. Pelas mãos de americanos e canadenses e por meio de sabotagem, pelas mãos dos crentes. E, em segundo lugar, apoiar o movimento islâmico global para estabelecer uma superpotência islâmica, o califado. Esse processo de destruição civilizacional é descrito em um memorando da Irmandade Muçulmana datado de 22 de maio de 1991, que foi aceito como prova no julgamento do caso USV Holy Land Foundation, realizado em Tribunal Federal. O ICAN deve entender que seu trabalho na América é uma espécie de grande jihad para eliminar e destruir a civilização ocidental a partir de dentro e sabotar sua miserável casa por suas mãos e pelas mãos dos crentes, para que ela seja eliminada e a religião de Alá triunfe sobre todas as outras religiões. ênfase no original. A Irmandade Muçulmana possui três principais ferramentas de jihad civilizacional para atingir esses objetivos estratégicos: infiltração de simpatizantes nos Estados Unidos, uso do multiculturalismo como instrumento de transformação social e negação e dissimulação por meio do lobby Wahhabi. Todas essas medidas de jihad civilizacional são viabilizadas pelo dinheiro do petróleo saudita e são respaldadas pela ameaça e possível uso de ação terrorista com armas convencionais, químicas, biológicas, radiológicas e ataques nucleares. Infiltrando a América. A rede terrorista nos Estados Unidos desde 1991 expandiu-se para mais de 50 cidades americanas. Entre os principais grupos terroristas com presença em múltiplas áreas estão a Irmandade Muçulmana, a Al-Qaeda, o Hezbollah, o Hamas, o Grupo Islâmico Armado, a Argélia e várias células domésticas americanas. As regiões metropolitanas de Nova York e Washington, D.C., abrigavam, respectivamente, 9 e 6 grupos terroristas. A Irmandade Muçulmana estava presente em 7 grandes centros urbanos em 2008. A Al-Qaeda estava bem representada nesses locais e na Flórida. O Hamas era popular no Texas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma e Kansas. Na costa oeste, a Al-Qaeda mantinha presença em Washington, Oregon e Califórnia. O diretor do FBI, Robert Miller, disse em maio de 2008 que o Bureau havia identificado pequenos grupos de terroristas da Al-Qaeda nos Estados Unidos. Os muçulmanos nos Estados Unidos somam cerca de 2,35 milhões de pessoas, ou cerca de 0,6% da população total. De acordo com uma pesquisa do Pew Research Center de 2007 com mais de 1.000 muçulmanos americanos, cerca de um quarto daqueles com menos de 30 anos de idade aceitavam atentados suicidas, pelo menos sob certas circunstâncias. No geral, os muçulmanos nos Estados Unidos tendem ao Partido Democrata numa proporção de 6:1. A distribuição de renda desse grupo é próxima da média nacional. 28% dos entrevistados na pesquisa não acreditavam que os árabes fossem responsáveis pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. 2/3 expressaram uma visão desfavorável da Al-Qaeda, enquanto 5% tinham uma opinião favorável, 115 mil pessoas. 27%, 621 mil pessoas, disseram não ter opinião sobre a Al-Qaeda. Apesar das dúvidas de muitos no Ocidente, o Islã não é o inimigo do Ocidente capitalista no pós-11 de setembro. Na verdade, aponta Dori Gold em A Threads Kingdom, o problema são os extremistas no Oriente Médio que manipularam os sermões de sexta-feira nas mesquitas, os livros escolares e a televisão estatal com um único objetivo: preparar sistematicamente os jovens para aceitar o assassinato a sangue frio de civis inocentes. O problema é que o vanhabismo, que teve liberdade para se expandir na Arábia Saudita, é hoje uma ideologia completamente tomada pelo ódio e dedicada ao assassinato em massa nos Estados Unidos. Para reforçar esse ponto, Dori Gold cita um porta-voz da Al-Qaeda, Sulaiman Abu Ghaiti, que disse: "Temos o direito de matar 4 milhões de americanos, 2 milhões deles crianças, de exilar o dobro disso e de ferir e incapacitar centenas de milhares."
O vanhabismo há muito tempo legitima violência extrema contra não combatentes, incluindo mulheres e crianças, desde seus primórdios nos séculos XVIII e XIX. A barbárie desmedida, que envolve o vanhabismo até hoje, já foi demonstrada inúmeras vezes. Quando um ataque vanhabista à fortaleza de Taif em 1802 resultou em rendição, por exemplo, os vanhabistas empunharam suas espadas contra 367 homens, mulheres e crianças, cortando até os bebês nos berços. A barbárie do vanhabismo nos dias atuais se expressa claramente na disposição de realizar atentados suicidas contra combatentes e não combatentes. Um primeiro passo para cumprir seu compromisso de destruir os Estados Unidos a partir de dentro é a Al-Qaeda infiltrar seus assassinos em número suficiente e com as habilidades certas. Outra preocupação importante são os extremistas domésticos, ou aqueles inspirados pela ideologia islâmica militante, mas sem direção operacional da Al-Qaeda. Com as amplamente divulgadas deficiências do sistema de imigração e controle de fronteiras dos Estados Unidos, os esforços rastreáveis da Al-Qaeda também se aproveitam dessas falhas nos mecanismos de entrada. No Paquistão, a Al-Qaeda continua fornecendo treinamento com explosivos a europeus, já que estes podem entrar nos Estados Unidos mais facilmente sem visto do que pessoas de outros países. David Horowitz lamenta a persistente fraqueza americana em proteger a nação contra ataques da Al-Qaeda. As futuras gerações de estudantes de história ficarão surpresas com o fato de que a civilização ocidental não acreditou ter o direito de se defender vigorosamente contra inimigos declarados que proclamaram abertamente suas intenções genocidas. Eles se espantarão com a paralisia moral que impediu os Estados Unidos de tomar medidas facilmente identificáveis para evitar a repetição do 11 de setembro, ou calamidades ainda maiores. A Al-Qaeda usa inúmeros disfarces para infiltrar seus operadores nos Estados Unidos. O programa de visto para estudantes é um dos preferidos, especialmente quando um agente teve o visto de entrada nos Estados Unidos negado. As autoridades americanas exigem que faculdades e universidades monitorem com mais rigor esses visitantes. No entanto, deve-se encarar com ceticismo a ideia de que estudantes estrangeiros sejam efetivamente monitorados por instituições americanas de ensino superior. Acredita-se também que a Al-Qaeda esteja utilizando instalações médicas em todo o país como meio de entrada nos Estados Unidos. O Departamento de Estado pode emitir vistos de visitante com a finalidade de tratamento médico nos Estados Unidos com base em cartas emitidas por clínicas válidas. Em alguns casos, cartas ou e-mails enviados a essas clínicas solicitavam cartas para grupos de até uma dúzia de pessoas. Até meados de 2007, nenhuma restrição pós-11 de setembro havia sido imposta às instalações médicas no que diz respeito à emissão de cartas convite para estrangeiros. Além disso, o Departamento de Estado não havia emitido nenhum alerta ao setor de saúde. Outro problema é a atuação de agentes da Al-Qaeda que se passam por assistentes médicos de pessoas com deficiência, ou que se apresentam como viajantes com deficiência. A Nação do Islã, um grupo vibrante de muçulmanos negros americanos, foi abordada por vanhabitas sediados na Arábia Saudita, que desejavam comprar sua entrada e presença dentro dos Estados Unidos. Atuando por meio da Embaixada da Arábia Saudita, a proposta direta dos vanhabitas à Nação do Islã incluía a realização de 5 visitas à Arábia Saudita por parte dos americanos, incluindo encontros com o rei saudita, o príncipe herdeiro e outros membros da família real. Os sauditas foram persistentes. Do que vocês precisam? Perguntavam. Começaram depositando cerca de $1 milhão nos cofres da Nação do Islã. O objetivo era fomentar a conversão de americanos ao Islã. A Nação do Islã foi orientada a encontrar um terreno de aproximadamente 20 acres para a construção de uma mesquita, 2 escolas e um centro de informação nos arredores de Chicago. Os sauditas também prometeram financiar mais 4 centros para a propagação do vanhabismo. Enquanto isso, financiaram diversas mesquitas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. A relação com a Nação do Islã acabou se deteriorando, e os sauditas se retiraram. O ativismo muçulmano americano precedeu os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Uma conferência do novo milênio sobre os Estados Unidos e o Islã foi realizada na Universidade de Georgetown em abril de 2000. Mais de 50 dos mais proeminentes estudiosos, ativistas e acadêmicos do mundo reuniram-se com seus pares americanos e formuladores de políticas públicas em Washington, D.C. Os temas abordados incluíram uma visão islâmica para o século XXI, com foco particular no Islã político. O ex-presidente do parlamento jordaniano, Dr. Abdul Latif Arabia, acredita que o mundo islâmico tem o direito e o dever de apresentar visões para o novo século. Sua declaração foi um pronunciamento abrangente sobre a principal competição georreligiosa com a Rússia e o Ocidente capitalista no século XXI. Este mundo sofre de tirania, injustiça, imperialismo opressor e difamação intencional de seu pensamento, credo e mensagem humana, disse ele.
O mundo islâmico sente que possui um imenso tesouro de valores e princípios globais que a humanidade necessita se quiser consertar os alicerces da civilização moderna. A relação entre o Islã e o Ocidente tornou-se tensa após o 11 de setembro, a persistente ameaça terrorista da Al-Qaeda e a disposição do governo saudita e da família real em financiar atividades da Irmandade Muçulmana e dos Wanhabitas no exterior. Ainda assim, para alguns, dinheiro fala mais alto. A Universidade de Georgetown, uma instituição católica romana dirigida por jesuítas, foi rápida em anunciar o recebimento de uma doação de $20 milhões para dotar o Centro de Entendimento Muçulmano-Cristão da universidade, oferecida pelo príncipe saudita Al-Waled bin Talal, cujo nome foi dado ao novo centro. A manchete da primeira página do The Washington Times foi apropriada: sauditas compram presença no campus. Outros $20 milhões foram entregues para um programa semelhante na Universidade de Harvard. Muitos acreditam que o montante das doações não passa de uma forma de comprar influência e criar bastiões de estudos pro-Islã críticos dentro da academia. Clifford May, presidente da Fundação para a Defesa das Democracias, apontou que professores da área de estudos do Oriente Médio tendem a refletir as preocupações dos governantes árabes e muçulmanos. Em resumo, aqueles que não jogam conforme as regras impostas pelo doador dificilmente durarão muito tempo ou conseguirão uma vaga permanente nas universidades. Clifford May acrescenta: às vezes, dinheiro é um suborno. Às vezes é apenas uma dica. O Centro HRH Prince Al-Waled bin Talal para o Entendimento Muçulmano-Cristão da Universidade de Georgetown atraiu considerável atenção. Patrick Pulley, escrevendo para o FrontPageMagazine.com, examinou os funcionamentos internos do centro, observando que o diretor John L. Esposito tinha um longo histórico de apoio vocal e elogios ao seu autodescrito bom amigo, o líder condenado da Jihad Islâmica Palestina, Sami al-Arian. Martin Kramer, membro do Instituto Olin de Harvard, escreve que John Esposito provou ser um imã de dinheiro árabe e muçulmano. E Winfield Myers escreve que Esposito culpa o Ocidente pelas relações problemáticas com o mundo islâmico em vez de o modo como os bilhões de seu benfeitor sustentam a disseminação do Islã Wanhabita ao redor do globo, incluindo o setor de Georgetown em Washington, D.C. Susan Douglas é a consultora educacional do centro. Ela foi instrutora na Islamic Saud Academy, em Alexandria, Virgínia, por muitos anos, escola financiada pelo governo saudita e conhecida entre alguns veículos de mídia como Terror High. A Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa Internacional notificou o Senado norte-americano, em outubro de 2007, de que a academia, com cerca de 933 alunos, violava leis dos Estados Unidos. A comissão relatou que os livros didáticos usados na escola saudita continham linguagem altamente intolerante e discriminatória, particularmente contra judeus, cristãos e muçulmanos xiitas. Os livros ensinam os alunos a odiar judeus, cristãos, politeístas e outros infiéis. Eles também afirmam, em consonância com a jihad civilizacional, que a jihad violenta é um dever religioso. Adia Mubarak é pesquisadora sênior do Centro de Georgetown. Assim como Susan Douglas, Mubarak ocupou cargos de liderança em organizações de fachada da Irmandade Muçulmana Internacional. Mubarak é ex-presidente da Associação de Estudantes Muçulmanos, MSA, e ex-integrante do Conselho Nacional da Council on American Islamic Relations, CAIR. Ambas as organizações foram identificadas em 2007 pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos como co-conspiradoras não indiciadas e frentes da Irmandade. O deputado federal Frank Ruawolf, formado pela Georgetown, escreveu ao Dr. John J. de Gioia, presidente da universidade, questionando se o tamanho da doação poderia colocar em risco a independência acadêmica do centro. O congressista Wolf também expressou sua preocupação de que o papel da Universidade de Georgetown no treinamento de pessoal diplomático e de serviço exterior entrasse em conflito com os vínculos sauditas com o extremismo e o terrorismo. Wolf ainda pediu ao Dr. de Gioia que avaliasse se algum dos fundos de origem saudita foi utilizado no treinamento, na preparação ou na educação de pessoas que estão entrando ou já atuam no governo dos Estados Unidos. O Centro HRH Prince Al-Waled bin Talal para o Entendimento Muçulmano-Cristão da Universidade de Georgetown é um exemplo emblemático de fomento à jihad civilizacional. Trata-se da destruição da cultura americana a partir de dentro, preparando o terreno para o momento em que o Islã emergirá como religião dominante sobre as demais dentro dos Estados Unidos. Multiculturalismo. Uma segunda ferramenta da jihad civilizacional é a inversão das ideias ocidentais sobre multiculturalismo. Popular entre os radicais de esquerda que aplicam a fórmula de Antônio Gramsci para transformar a cultura americana, o multiculturalismo também é uma moeda de duas faces nas mãos da Irmandade Muçulmana. Nos anos 1980, o multiculturalismo passou a significar,
Na América do Norte e na Europa, o apoio à guerra cultural que levaria a uma sociedade progressista, socialista e marxista. No início dos anos 2000, a ideia de multiculturalismo abandonou seu viés anticapitalista e assumiu um significado revisado: assimilação e etnicidade. Egi Sotolhaug, especialista norueguesa em questões de integração islâmica, explica que o multiculturalismo foi transformado da ideia de igualdade econômica para a igualdade cultural. No entanto, desde o 11 de setembro, europeus e americanos passaram a enxergar cada vez mais os imigrantes, especialmente os muçulmanos, como ameaças culturais, uma fonte de hostilidade aos modos de vida europeu e americano, e uma potencial fonte ou inspiração para novos ataques terroristas. Os Estados Unidos enfrentam duas faces da ameaça terrorista: uma externa, refletida pela Al-Qaeda, e outra interna, composta por jihadistas nativos. Muitos desses últimos são oriundos de comunidades muçulmanas no Ocidente. As autoridades policiais passaram a focar cada vez mais nos fatores que conduzem ao processo de radicalização dos terroristas locais. Vários elementos comuns no processo pré-radicalização foram identificados por meio de análises minuciosas de estudos de caso. A segunda fase da radicalização é a autoidentificação, em que os indivíduos começam a explorar o fundamentalismo do vanhabismo. Essa busca religiosa expõe o indivíduo a novas visões de mundo e começa a deslocar sua identidade para se associar a pessoas com pensamentos semelhantes, adotando os valores e a ideologia da jihad como seus. Dois indicadores de progressão nesse contínuo de radicalização incluem a atração pelo Islã vanhabita e a frequência regular a uma mesquita salafista. Os traços típicos dos auto-identificados incluem alienação de suas vidas anteriores, associação com indivíduos ou grupos de pensamento similar para fortalecer o compromisso com o Islã vanhabita, abandono de cigarro, bebida, jogos de azar e roupas do estilo gangsta do hip-hop urbano, uso de vestimenta islâmica tradicional, crescimento da barba, e envolvimento em ativismo social e questões comunitárias. A terceira etapa do processo de radicalização envolve a doutrinação. Este é um grande passo do indivíduo em direção à intensificação de suas crenças, a ponto de adotar completamente a ideologia jihadista vanhabita. É nesse ponto que o jihadista aprendiz conclui, sem hesitação, que ações de jihad militante são necessárias para promover a causa vanhabita. O sancionador espiritual é uma figura crítica durante essa fase. Essa pessoa geralmente aparece na etapa de autoidentificação e permanece como uma influência central ao longo da fase de doutrinação. Muitas vezes trata-se de um estudioso islâmico autodidata, que transmite uma visão de mundo baseada na oposição entre nós e eles. A jihadização, a quarta fase, ocorre quando os membros de uma célula passam a se ver como guerreiros sagrados ou mujahedin. A célula ou agrupamento começa a planejar a jihad ou ataques terroristas. Inicia-se a seleção de alvos e o planejamento operacional. Às vezes, isso envolve viagens a campos de treinamento militante no exterior. Os líderes das células geralmente buscam realizar essa viagem, que serve como catalisador para a ação do grupo. O planejamento do ataque envolve pesquisa na internet, reconhecimento e vigilância, aquisição de materiais explosivos, criação de dispositivos explosivos e desenvolvimento de planos e procedimentos de entrada e fuga. Os métodos sutis aplicados ao processo de radicalização muitas vezes não envolvem violação de leis, o que coloca as autoridades policiais em desvantagem. Em muitos aspectos, o processo contínuo de radicalização de um jihadista vanhabita doméstico é bastante semelhante às técnicas usadas por comunistas para recrutar novos membros. Brian Michael Jenkins, conselheiro sênior do presidente da Rand Corporation, observa acertadamente que a radicalização faz pouco barulho. Ela beira áreas protegidas pela primeira e pela quarta emendas. Acontece ao longo de um longo período de tempo. Portanto, não se presta a uma abordagem tradicional de investigações criminais. Outro aspecto importante do jihad civilizacional é o uso do multiculturalismo para subverter as escolas públicas dos Estados Unidos. Stanley Kurtz, editor colaborador do National Review Online, apresenta uma proposição simples: a menos que combatamos a influência do dinheiro saudita na educação dos jovens, teremos dificuldade em vencer a guerra contra o terror. Os jovens a que Kurtz se refere são os alunos da educação básica nos Estados Unidos, K-12. Os sauditas cooptaram e assumiram o controle dos estudos sobre o Oriente Médio e o Islã nos Estados Unidos com surpreendente facilidade. De acordo com a análise de Stanley Kurtz, os sauditas subverteram o título 6º da Lei de Educação Superior dos Estados Unidos, utilizando-o como um cavalo de Troia. O governo federal subsidia centros de estudos do Oriente Médio para que eles desenvolvam planos de aula e seminários voltados para professores da educação básica nas escolas americanas. Na ausência de supervisão federal eficaz,
os materiais didáticos distribuídos por universidades para o ensino básico acabam sendo incorporados aos currículos sem qualquer avaliação pública. Mas os sauditas já haviam, de antemão, comprado e pago por esses currículos. Enquanto isso, explica Kurtz, o governo americano dorme no volante, prestando pouquíssima atenção à forma como seus programas de alcance público, mandatados federalmente, realmente funcionam. Assim, sem sequer perceber, os contribuintes americanos acabam subsidiando e conferindo aprovação federal oficial a materiais didáticos sobre o Oriente Médio criados sob os auspícios sauditas. O denominador comum dessa manobra é o dinheiro saudita. Os materiais didáticos que escapam à aprovação dos conselhos escolares enganam o governo federal e se aproveitam da boa-fé americana, às vezes elogiam e promovem o Islã, enquanto criticam o judaísmo e o cristianismo. Stanley Kurtz cita um relatório investigativo de 2005 da GV Telegraphic Agency. Acreditando que estão importando a sabedoria de lugares como Harvard ou Georgetown, os americanos estão, na verdade, convidando para suas escolas currículos e programas inteiros desenvolvidos com o apoio de Riad. Os esforços sauditas para fazer propaganda junto a alunos americanos da educação básica sobre os estudos do Oriente Médio e o Islã, ao mesmo tempo em que despejam uma enxurrada de desinformação e ódio contra judeus, cristãos, xiitas e outros, não se limitam aos planos de aula e ao treinamento de professores. A influência do dinheiro saudita também se exerce por meio de livros didáticos utilizados nas escolas públicas da educação básica. Susan L. Douglas é uma das figuras centrais nessa controvérsia sobre livros didáticos. Durante pelo menos 10 anos, foi professora na notória Islamic Saud Academy em Alexandria, Virgínia, que ensina o wahhabismo por meio de seus livros didáticos. Atualmente, é membro sênior do Prince Al-Waled bin Talal Center, da Universidade de Georgetown. Segundo Paul Sperry, Douglas convenceu editoras de livros didáticos americanas e educadores a minimizar os aspectos violentos do Islã, a fim de tornar a fé mais atraente para crianças não muçulmanas. William J. Benetta, membro da Academia de Ciências da Califórnia e presidente da Textbook League, escreveu no verão de 2000 que o livro didático do ensino médio da Prentice Hall, World Culture, a Global Mosaic, serve como um veículo para a propaganda muçulmana, e que o livro do 7º ano da Ogunton Mifflin, Across the Centuries, está carregado de propaganda religiosa muçulmana. Além disso, um livro didático publicado pelo Teachers Curriculum Institute, History Alive, The Medieval Old and Beyond, foi retirado do Distrito Escolar de Scottsdale, no Arizona, em 2005, por representar de forma equivocada e glorificar as crenças e a história islâmicas. Em fevereiro de 2008, o mesmo livro provocou controvérsia na Califórnia. No centro do episódio estava um sujeito chamado Al-Kazais, especialista em estudos do Oriente Médio, colaborador do History Alive, e um dos responsáveis por aprovar seu uso em escolas públicas de ensino fundamental. Além das questões curriculares e dos livros didáticos, as escolas americanas estão sendo cada vez mais assediadas por solicitações especiais para acomodar as necessidades religiosas dos muçulmanos. As escolas americanas são sensíveis a exigências religiosas e geralmente buscam maneiras responsáveis de satisfazer as necessidades dos alunos. Algumas solicitações, como dispensar crianças muçulmanas da aula de educação física durante o jejum do Ramadã, são fáceis de atender, assim como oferecer áreas separadas para refeições com dietas restritivas ou locais alternativos para oração. Por outro lado, alguns grupos religiosos se queixam de que arranjos especiais são disponibilizados para alunos muçulmanos que não estariam disponíveis para cristãos em nível equivalente. A alegação de um duplo padrão surgiu quando estudantes muçulmanos receberam autorização para orar em sala de aula. Uma sessão de oração cristã durante o horário de aula jamais seria permitida. A Universidade de Michigan em Ann Arbor foi criticada em 2007 por planejar a instalação de lavatórios para os pés em 2 banheiros, a fim de facilitar a purificação dos estudantes muçulmanos antes das orações diárias. Foi reportado em setembro de 2007 que escolas em Oak Lawn, Illinois, poderiam cancelar atividades de Halloween e Natal após reclamações de que eram ofensivas, especialmente para alunos muçulmanos. Ataques contra a cultura americana existente são uma tática constante da jihad civilizacional. A ofensiva saudita para cooptar e controlar currículos, livros didáticos e privilégios especiais nas escolas americanas tem como objetivo substituir o multiculturalismo kafir, não muçulmano, por um multiculturalismo islâmico. Cada passo é mais um em direção ao objetivo inflexível de estabelecer a supremacia do Islã, a primazia dos árabes e a uma islâmica comunidade muçulmana global. Como observou Abdul Qasim, os islamistas não têm com o que se preocupar quanto à sua agenda de eventualmente impor o Islã às terras dos infiéis.
Os políticos dos territórios infiéis estão fazendo o trabalho por eles, isto é, promovendo o Islã, ponto. Negação e engano, lobby vanhabita. A Irmandade Muçulmana, Al-Ikhwan Al-Muslimin, consiste em cerca de 70 organizações nacionais nos Estados Unidos, cada uma com sua própria agenda dentro das diretrizes amplas de uma diretoria internacional. O credo compartilhado da Irmandade é: Deus é nosso objetivo, o Corão é nossa constituição, o profeta é nosso líder, a jihad é nosso caminho, e morrer por Deus é o mais alto dos nossos atos. A Irmandade Muçulmana na América do Norte opera por meio de uma série de organizações de fachada, tipificadas pelo que analistas americanos e canadenses chamam de lobby vanhabita. O objetivo dos esforços de negação e dissimulação da Irmandade tem pouco a ver com direitos civis, combate à discriminação, associações estudantis e outras atividades suaves. Em vez disso, essa fachada é usada para esconder seu verdadeiro objetivo nas sombras do mundo: destruir os Estados Unidos por dentro e trabalhar pela criação de uma sociedade islâmica global. O conceito estratégico da Irmandade é sólido e bem pensado. Ele se orienta por uma abordagem organizacional paciente e de longo prazo, voltada para a criação e desenvolvimento de organizações e redes que implementem a jihad civilizacional. A Irmandade na América vem implementando essa estratégia desde 1962, começando pela fundação de sua primeira união de estudantes muçulmanos por meio de programas de conferências e acampamentos. Na década de 1970, a ICAN começou a fundar organizações vocacionais e profissionais afiliadas, como sindicatos de médicos muçulmanos, assistentes sociais e cientistas e engenheiros. Em 1981, a Irmandade na América do Norte fundou a Associação Islâmica da Palestina, cujo trabalho está vinculado à Intifada Palestina e à organização terrorista Hamas. Rod Dreher, do Dallas Morning News, afirma que a Irmandade atua como uma vanguarda revolucionária autoconsciente nos Estados Unidos. O eixo da Irmandade são os centros islâmicos religiosos e educacionais. Esses centros servem como núcleo de uma pequena sociedade islâmica, que espelha as principais organizações da ICA. Eles atendem às necessidades sociais e familiares da comunidade muçulmana, mas também são colocados a serviço dos objetivos políticos de destruir a cultura americana existente e estabelecer um califado na América do Norte. Esses centros também funcionam como casas de propaganda e desinformação, para manter qualquer pensamento dissidente sob controle. São instrumentos essenciais para manter a estrutura interna da Irmandade, sua disciplina, recrutamento e trabalho especial, ou seja, trabalho militar voltado para garantir a segurança do grupo contra perigos externos, incluindo forças de segurança e inteligência dos Estados Unidos e estaduais, o sionismo e outras frentes americanas. Uma rede de organizações de propaganda e desinformação patrocinadas pelo vanhabismo sustenta o objetivo da Irmandade Muçulmana de transformar os Estados Unidos em um califado islâmico amigável dentro da nova ordem geopolítica do final do século XXI. Por meio do uso de numerosas e inventivas táticas salame, o lobby Wahhabi, operando sob a orientação da Irmandade Muçulmana, dedica-se a desenvolver uma quinta coluna de apoio ao islamismo militante nos Estados Unidos e a estabelecer um califado islâmico. 8 organizações de lobby, sendo 6 delas particularmente influentes, constituem a base das operações da Irmandade. Council for American Islamic Relations, CAIR. Este elemento da milícia religiosa saudita Wahhabi foi modelado a partir de uma organização judaica americana, a Liga Antidifamação, Anti-Defamation League. O Estatuto do CAIR de 1994 é um modelo de moderação, promover o interesse e a compreensão do público em geral com relação ao Islã e aos muçulmanos na América do Norte. Derivado da Associação Islâmica da Palestina, o CAIR geralmente reivindica representar o ponto de vista muçulmano nos Estados Unidos. O CAIR presta apoio a islamistas militantes e à difusão de desinformação antissemita e anti-Israel. Por exemplo, o CAIR copatrocinou um comício no Brooklyn College em maio de 1998, oferecendo uma plataforma para Wagdi Guneim, um clérigo radical do Egito. Entre suas declarações racistas, ele liderou o público em uma canção com a letra "Não aos judeus, descendentes dos macacos". Quando, em outubro de 1998, foram postados outdoors em Los Angeles retratando Osama Bin Laden com a legenda "O inimigo jurado", patrocinados por uma emissora local, o CAIR declarou que aquilo era um insulto aos centenas de milhares de muçulmanos que vivem no sul da Califórnia. O CAIR é uma frente importante na rede de organizações do islamismo político dedicadas à jihad civilizacional dentro dos Estados Unidos. Jihad significa o esforço legal, compulsório coletivo para expandir os territórios governados por não-muçulmanos, explica Daniel Pipes. O propósito da jihad não é diretamente espalhar a fé islâmica,
mas expandir o poder soberano muçulmano. O Cairo ocupa uma posição-chave no lobby Wahhabi, apesar de sua aparência convencional e saudável, resumiram Daniel Pipes e Sharon Shada. O Conselho de Relações Americano-Islâmicas é o principal apologista islamista nos Estados Unidos e, como tal, é uma grande influência do lado do inimigo na guerra contra o terror. 2. Islamic Society of North America, ISNA. A União das Congregações Judaicas Ortodoxas, segundo o analista Stephen Schwartz, serviu de modelo para a criação da ISNA, o segundo elemento da milícia religiosa saudita Wahhabi nos Estados Unidos. Localizada em Plainfield, Indiana, a ISNA é a maior organização muçulmana dos Estados Unidos. Foi fundada em 1981. A sociedade atua como uma organização guarda-chuva ou central de conexões para todas as atividades wahhabis nos Estados Unidos. Este núcleo da quinta coluna saudita fornece uma grande porcentagem do material de doutrinação teológica wahhabi para uma parte significativa das mais de 2.500 mesquitas na América do Norte. Muitas dessas mesquitas foram construídas com dinheiro saudita. Entre as condições impostas por esse financiamento está a obrigação de seguir estritamente as orientações dos imãs wahhabis. Essas condições incluem o alinhamento quanto ao tom e ao conteúdo dos sermões nas mesquitas financiadas pelos sauditas, a garantia de que os livros e periódicos disponíveis nas bibliotecas ou vendidos nas livrarias das mesquitas sejam de fontes aprovadas pelos sauditas, e o cumprimento das políticas sauditas quanto à repressão de dissidentes dentro das congregações. Steven Emerson, um jornalista investigativo corajoso focado no extremismo wahhabi na América do Norte, é bastante cuidadoso ao evitar acusar a ISNA de envolvimento direto com o terrorismo. No entanto, ele afirma que a ISNA patrocinou extremistas, racistas, pessoas que clamam pela jihad contra os Estados Unidos. 3. Muslim Students Association, MSA. O extremismo islâmico vem sendo relatado como crescente em universidades e faculdades há vários anos. O aumento das atividades da Associação de Estudantes Muçulmanos, MSA, decorre de sua presença em pelo menos 600 campi, dos quais cerca de 150 são filiados à organização nacional. Os capítulos nacionais e locais da MSA estão vagamente associados. Não é raro encontrar capítulos locais com posições que divergem da Associação Nacional. No entanto, o Memorando da Irmandade Muçulmana de 1991 deixou bastante claro que a MSA era uma das suas organizações amigas, membros e associados da milícia religiosa saudita ou do lobby Wahhabi. 4. Islamic Circle of North America, ICNA. Fervendo em um caldeirão de ódio feroz contra os judeus, a ICNA consiste em uma organização islâmica radical, a Jamaat-e-Islami do Paquistão, que ajudou a estabelecer o Talibã. A ICNA também mantém vínculos diretos com terroristas da Al-Qaeda. Ela exalta ataques terroristas, promove comentários altamente críticos aos valores e políticas ocidentais e defende a imposição da lei islâmica, Sharia. Islamistas radicais e anti-americanos são frequentemente convidados para as conferências anuais da ICNA. A organização também tem vínculos com grupos muçulmanos que consideram os atentados suicidas como justificáveis. 5. Muslim American Society, MAS. Fundada em 1993, a Sociedade Muçulmana Americana é uma frente importante da Irmandade Muçulmana na América do Norte, e como tal, dedica-se a colocar os Estados Unidos sob o governo da Sharia, ou lei islâmica. Adotando uma versão da fórmula de Antônio Gramsci, a abordagem gradual para alcançar o domínio islâmico é defendida. Primeiro você muda a pessoa, depois a família, depois a comunidade, então a nação. Ou seja, primeiro você converte os americanos ao Islã e depois elege muçulmanos com a mesma visão para cargos políticos. O modus operandi era muito simples. A MAS e a Irmandade negariam qualquer afiliação, enquanto sua estratégia, embora executada sob nomes diferentes, era a mesma: a transformação da sociedade americana por meio da disseminação do Islã, com o objetivo final de estabelecer o governo islâmico na América. A seguinte amostra do ataque cultural islâmico contra os Estados Unidos expõe os esforços do lobby wahhabista para satisfazer o impulso geopolítico da Arábia Saudita de dominar a América e o mundo por meio da imposição do Islã e do governo global da Sharia. Trabalhar pelo Islã significa igualmente formar uma sociedade comprometida com o modo de pensar islâmico e o modo de vida islâmico, o que significa formar um governo que implemente os princípios de justiça incorporados na Sharia para proteger os direitos de cada pessoa e comunidade, estabelecer a verdade e a justiça e, ao mesmo tempo, chamar os outros para o Islã, verdade, paz e justiça. Essas três responsabilidades são obrigatórias não apenas para toda a comunidade muçulmana, mas para cada muçulmano individualmente, até que tenhamos estabelecido um sistema de governança adequado à tarefa. Até que as nações do mundo tenham governos funcionalmente islâmicos,
Todo indivíduo que for negligente ou preguiçoso em trabalhar pelo Islã estará em pecado. Esses pecados de omissão não serão perdoados até que tomem medidas rápidas para cumprir todas as suas responsabilidades e deveres islâmicos. 6. Conselho de Assuntos Públicos Muçulmanos, MAC. Essa organização é uma imitação saudita vanhabista relativamente fraca do Comitê de Assuntos Públicos Israelenses Americanos, AIPAC. O MAC foi fundado em 1988, em Los Angeles, como uma organização sem fins lucrativos voltada ao bem-estar social, alegando ser uma agência de serviço público trabalhando pelos direitos civis dos muçulmanos americanos, pela integração do Islã no pluralismo americano e por um relacionamento positivo e construtivo entre os muçulmanos americanos e seus representantes. Durante um comício em outubro de 2000 em Washington, D.C., o conselheiro político do MAC, Dr. Madi Brai, foi visto professando entusiasticamente seu apoio ao Hamas e ao Hezbollah, duas das mais mortais organizações terroristas. Em dezembro de 2000, Madi Brai organizou um comício em frente à Casa Branca. A multidão, em árabe, entoou para o mestre de cerimônias que os guiava: Caibar, Caibar, ó judeus, o exército de Maomé está vindo atrás de vocês. Cartazes equiparavam a estrela de Davi à suástica nazista, e literatura antissemita foi distribuída. Quando 15 pessoas, incluindo 6 crianças, foram mortas em um atentado suicida a uma pizzaria em Jerusalém, em agosto de 2001, o MAC divulgou uma nota chamando o atentado de o resultado esperado da política imprudente de assassinatos israelenses que não poupou crianças nem figuras políticas. O MAC também classificou o ataque com caminhão-bomba do Hezbollah contra o quartel dos fuzileiros navais dos Estados Unidos em Beirute como uma operação militar, em vez de um ataque terrorista. O MAC juntou-se à organização pacifista Code Pink for Peace. A organização também colaborou estreitamente com a International Answer e o Partido Marxista-Leninista Workers' World. 7. Instituto Árabe-Americano, AI. Esse grupo, que se autodescreve como apartidário, não faz parte da conspiração saudita Irmandade Muçulmana para transformar os Estados Unidos e outros países do Ocidente capitalista em território subordinado sob governança islâmica. Na verdade, é dominado por cristãos. Os muçulmanos representam apenas cerca de um quarto de seus membros. Ainda assim, muitos compartilham preocupações quanto aos conflitos no Oriente Médio e às acomodações feitas em tempos de guerra com as realidades da América após 11 de setembro, que provocaram medo e incerteza entre alguns árabes americanos. 8. Comitê Árabe-Americano contra a Discriminação, ADC. James Ogby e o senador James Aborez, o primeiro árabe-americano a servir no Senado dos Estados Unidos, de 1973 a 1979, fundaram este grupo laico de direitos civis em 1980. Ele se opõe à guerra ao terror dos Estados Unidos e ao Patriot Act, ao perfilamento étnico de árabes americanos e apoia as campanhas de martírio palestinas em Israel. Em 2003, foi signatário de uma carta dirigida a membros do Congresso exortando-os a se opor ao Patriot Act II. Outros signatários da esquerda radical incluíam a União Americana pelas Liberdades Civis, ACLU, a Associação Americana de Bibliotecas, o Centro pelos Direitos Constitucionais, o National Lawyers Guild e o People for the American Way. O comitê é amplamente financiado pelo príncipe saudita vanhabista Al-Waled bin Talal. O senador Aborez, conselheiro sênior do então candidato presidencial Barack Obama, causou polêmica em 1979 ao aceitar atuar como advogado americano do governo revolucionário islâmico do Ayatollah Ruhollah Khomeini durante a crise dos reféns no Irã. Em 2002, Aborez convidou Saul Landau, membro do Institute for Police Studies, para se juntar a ele e outros em uma missão humanitária ao Iraque, organizada pelo deputado Nick Rahal, democrata da Virgínia Ocidental. Durante a turnê de propaganda Mostra e Conta em Bagdá, Aborez e Rahal afastaram-se para conversas privadas com o vice-primeiro-ministro iraquiano Tariq Aziz. Em 2007, Aborez explicou que os ataques de 11 de setembro foram apenas o resultado de alguns árabes desajeitados que foram explorados por sionistas, os quais seriam os verdadeiros responsáveis. Segundo ele, os ataques se basearam na cooperação inconsciente dos árabes com os sionistas. Tudo se resumia ao racismo, na visão do senador. Enquanto isso, o senador sempre se mostrou rápido em descartar os atos de violência cometidos por muçulmanos e as ações sangrentas do Hamas e do Hezbollah. Essas afirmações, sugere Robert Spencer, são evidência de um homem que perdeu seu senso moral. Armas de destruição em massa. Infelizmente para a humanidade, o cavalo da proliferação já saiu do celeiro. O subsecretário de Defesa para Inteligência, o tenente-general aposentado James Clapper, declarou em uma audiência conjunta dos comitês de inteligência e de serviços armados da Câmara que a Al-Qaeda tem e continuará a tentar ataques de grande impacto e com múltiplas vítimas aqui no país,
e continuará a tentar adquirir materiais químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. Acrescentando que, se forem bem-sucedidos, acreditamos que eles os usariam. A possibilidade de grupos terroristas, como a Al-Qaeda, estarem de posse de armas de destruição em massa e dispostos a usá-las contra alvos civis com grande potencial de vítimas representa cenários apocalípticos com os quais os líderes ocidentais devem lidar. Como os Estados Unidos são o alvo número 1 dos fascistas islâmicos, nenhuma pista pode ser ignorada na missão de localizar e destruir suas capacidades de matança em massa. O fracasso pode significar a morte de dezenas de milhares de americanos e europeus, talvez até centenas de milhares de vidas. Os ataques com gás sarin contra o sistema de trens urbanos de Tóquio, em 1995, mostraram como as armas químicas podem ser eficazes, mesmo quando utilizadas de maneira menos que ideal. Os ataques com antrais enviados por correio nos Estados Unidos, por indivíduos ainda não identificados após o 11 de setembro de 2001, demonstraram a facilidade de entrega encoberta de armas biológicas. Desde os anos 1990, Osama Bin Laden nunca escondeu seu desejo de obter armas de destruição em massa. De acordo com reportagens da imprensa, sabia-se que Bin Laden buscava capacidades nucleares. Embora analistas do Pentágono acreditassem que ele não tivesse obtido sucesso, a imprensa árabe estava repleta de especulações, em 1999, sobre se Al-Qaeda teria conseguido acesso a 20 bombas nucleares de mala, supostamente desenvolvidas pela União Soviética durante a Guerra Fria. Rumores sobre o desaparecimento dessas bombas, mais próximas do tamanho de um baú do que de uma mala, alimentaram ainda mais as especulações da mídia árabe. Um alto funcionário do Pentágono declarou no fim de 2001 que a Al-Qaeda já havia desenvolvido uma capacidade química rudimentar e possivelmente biológica. A CIA informou, em 2004, que a Al-Qaeda tinha interesse em dispositivos de dispersão radiológica para bombas sujas. Em novembro de 2002, autoridades britânicas prenderam um agente da Al-Qaeda chamado Rabah Kadri, por planejar um ataque químico ao sistema de metrô de Londres. O interrogatório de Rabah, conforme relata Kenneth Timmerman, levou as autoridades até um franco-argelino, Marwan Ben Armed, que havia reunido todos os ingredientes necessários para construir uma bomba que seria detonada durante as festas de fim de ano, talvez contra as embaixadas dos Estados Unidos ou da Rússia em Paris. Ben Armed operava em coordenação com células da Al-Qaeda no Reino Unido e em outros países. A polícia francesa invadiu um conjunto habitacional nos arredores de Lyon na véspera de Natal e prendeu mais de 4 operativos da Al-Qaeda. Também encontraram listas de produtos químicos necessários para fabricar cianeto, o mesmo agente que seria utilizado contra o metrô de Londres. O plano era liberar o cianeto por meio de tanques de propano, na esperança de matar centenas ou milhares de pessoas. Mais de 40 locais da Al-Qaeda foram identificados no Afeganistão, no final de 2001, pelo general Tommy Franks, comandante das forças dos Estados Unidos, os quais representavam potencial para pesquisa de ADM, armas de destruição em massa ou coisas do tipo. No entanto, nada específico sobre armas químicas, biológicas ou nucleares foi encontrado. A análise posterior dos dados capturados da Al-Qaeda levou a CIA a relatar que o grupo estava focado no antrais como meio de assassinato em massa. Um ano depois, autoridades paquistanesas relataram a descoberta de 3 pequenos laboratórios da Al-Qaeda dedicados ao desenvolvimento de armas de destruição em massa, em uma vila próxima a Karachi. Segundo o relatório, a Al-Qaeda havia transferido boa parte de seus equipamentos laboratoriais para outros países da região com a ajuda de contrabandistas de ouro. Os terroristas locais, nos arredores de Karachi, haviam sido treinados no Afeganistão antes do 11 de setembro e estavam colaborando com a Al-Qaeda desde a queda do Talibã. A imprensa polonesa informou, em maio de 2004, que terroristas da Al-Qaeda haviam obtido materiais nucleares e biológicos por meio da quadrilha criminosa russa Sontsevo. Semyon Mogilevich comanda esse notório grupo do crime organizado, envolvido com tráfico de materiais nucleares, drogas, prostituição, pedras preciosas e obras de arte roubadas. 3 membros da gangue Sontsevo foram presos a caminho de Munique com cerca de 480 gramas de plutônio contrabandeado. A busca de Osama Bin Laden por desenvolver armas químicas, biológicas e nucleares não começou do zero. Havia à disposição um extenso acervo de conhecimento no Iraque e no Paquistão sobre como desenvolver ADM clandestinamente e entregá-las com consequências devastadoras. Durante a Guerra Fria, nos anos 1980, a Alemanha Oriental mantinha um campo de treinamento terrorista de 4.800 hectares em Mosul, localizado não muito longe de Berlim. Mosul não existia oficialmente, mas diversos agentes iraquianos foram treinados ali no uso de armas químicas e biológicas, a semente das primeiras armas de destruição em massa para causar vítimas em massa em países islâmicos.
A polícia secreta da Alemanha Oriental, a Stasi, teria treinado esquadrões da morte do Iraque e outros grupos terroristas na arte de colocar explosivos, envenenar reservatórios de água e planejar ataques com armas químicas e biológicas, incluindo terrorista internacional e residente de Bagdá, Abu Nidal. Boa parte da estrutura física era subterrânea, com um labirinto de túneis que levava ao prédio de treinamento oculto, equipado com sistema de ventilação, portas duplas de aço e selos herméticos para controle de gás venenoso. A escola terrorista de Mosul operou até 1988. Esse treinamento do exército secreto terrorista de Saddam Hussein foi vinculado, pelo jornalista britânico Gwynne Roberts, ao envenenamento com gás nervoso de curdos nos anos 1980. O treinamento dos iraquianos pela Stasi foi posteriormente transferido para o Iraque por oficiais da própria Stasi que escolheram não retornar à Alemanha unificada. Os iraquianos foram treinados com foco especial nos gases nervosos e em seus usos terroristas. Também se discutia a possibilidade de uso de armas bacteriológicas, como antraz, doenças pneumônicas e hepatite. Ataques químicos contra aeroportos, estações de trem e eventos públicos também faziam parte do currículo na Alemanha Oriental e, posteriormente, no Iraque durante os anos 1990. A Stasi, uma extensão da KGB, apoiava as políticas soviéticas durante a década de 1970 treinando e, em alguns casos, equipando terroristas estrangeiros, que depois eram enviados de volta aos seus países com liberdade para realizar seus próprios ataques terroristas, visando destruir as democracias ocidentais. Esse modelo parece ser a estrutura da nova Al-Qaeda, que emergiu após ser expulsa do Afeganistão. A falecida jornalista investigativa Claire Sterling expressou da seguinte forma: na prática, a União Soviética simplesmente deixou uma arma carregada sobre a mesa, deixando que outros a usassem. Desde o colapso da União Soviética, poderíamos parafrasear e dizer, na prática, o Iraque simplesmente deixou conhecimento técnico sobre armas de destruição em massa sobre a mesa, deixando que outros o utilizassem. As inspeções da ONU após a Guerra do Golfo de 1991 encontraram 23 instalações químicas no Iraque que produziam agentes neurotóxicos como tábum, sarin e vestes, além de gás mostarda. O vestes é o agente mais letal. Uma única gota do tamanho de uma cabeça de alfinete pode causar a morte. A ONU supervisionou a destruição de 480 mil litros de agentes químicos, dos quais 28 mil litros estavam carregados em munições, bombas, projéteis de artilharia. Outros 1,8 milhão de litros de precursores químicos também foram destruídos. Diferentemente das armas químicas do Iraque, o programa de armas biológicas do país era fácil de esconder. O Iraque possuía 7 instalações centrais de armas biológicas, 22 bunkers de armazenamento e inúmeras instalações de uso duplo, civis e militares, talvez até 79. Essas instalações de uso duplo incluíam fábricas de vacinas e produtos farmacêuticos, centros de pesquisa e universidades, cervejarias, destilarias, laticínios e laboratórios de diagnóstico. Após a descoberta do programa clandestino de armas biológicas em 1995, a Comissão Especial da ONU para o Iraque destruiu o que os iraquianos declararam: 19 mil litros de toxina botulínica, com quase 10 mil litros em munições, 8.500 litros de antraz concentrado, com cerca de 6 mil litros carregados em munições, e 2.200 litros de aflatoxina, um agente cancerígeno, com 1.580 munições carregadas. Teoricamente, o poder letal da toxina botulínica sozinha seria suficiente para matar 15 bilhões de pessoas. Saddam Hussein também estava bastante avançado no caminho para construir suas próprias armas nucleares. Após a Guerra do Golfo e a completa exposição do programa nuclear, cientistas ocidentais estimaram que o Iraque estava de 12 a 18 meses de possuir armas nucleares. Saddam havia investido de 10 a 12 bilhões de dólares na construção de 3 programas de enriquecimento de urânio e em um extenso programa de aquisição estrangeira, operando por meio de práticas enganosas. Ao todo, 56 instalações de produção nuclear foram identificadas pela Comissão Especial da ONU para o Iraque. Essas instalações incluíam mineração, produção e processamento de urânio. Acredita-se que o programa de Saddam Hussein tenha produzido dispositivos iniciadores nucleares, 2 dos quais permanecem desaparecidos. Hans Blix, diretor da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, declarou que ficou chocado com a magnitude do programa nuclear iraquiano. Richard Danzig, ex-secretário da Marinha dos Estados Unidos, provavelmente descreveu melhor a situação atual do Ocidente. Apenas uma tênue barreira de ignorância e inexperiência terrorista ainda nos protege. A Al-Qaeda pode já ter rompido essa tênue barreira que protege as sociedades ocidentais contra ataques biológicos.
Basta reunir a massa crítica de cientistas e engenheiros necessária para fabricar agentes biológicos letais adequados para disseminação contra alvos ocidentais. Veículos de entrega poderiam ser usados por terroristas suicidas em busca de um passe só de ida para o paraíso. Segundo testemunho em tribunal do membro da Jihad Islâmica Egípcia, Ahmad Ibrahim al-Najjar, Osama Bin Laden pagou $10.000 por antrais e outros germes, como E. coli e salmonella, a laboratórios privados na Europa Oriental e no Sudeste Asiático. Um deles era uma fábrica tcheca que produz germes por encomenda e vende para qualquer um que pague adiantado. A fonte de germes no Sudeste Asiático era ainda mais barata. Um site jihadista em março de 2008 publicou instruções para fabricar antrais adequado ao uso como arma biológica. A espera foi longa, mas a hora chegou, se Deus quiser. É uma boa nova a possibilidade de usar armas biológicas contra os inimigos de Deus. Assim, permitam-me apresentar uma receita simples para fazer antrais, se Deus quiser. O Serviço de Inteligência Britânico, MI5, relatou em junho de 2003 que era apenas uma questão de tempo até a Al-Qaeda desenvolver armas radiológicas, enquanto a CIA emitiu um relatório em maio de 2003 sugerindo que a Al-Qaeda e outros grupos terroristas já eram capazes de fabricar um dispositivo nuclear improvisado capaz de produzir uma explosão nuclear. Segundo reportado por Steve Coll, editor-gerente do Washington Post, Osama Bin Laden, desde pelo menos o final dos anos 1990, vinha trabalhando silenciosamente com armas químicas e biológicas, enquanto era bem mais aberto sobre suas metas nucleares em declarações públicas. Sua inspiração vem do bombardeio atômico americano em Nagasaki e Hiroshima, que chocou o governo japonês a ponto de levá-lo à rendição, um caminho que talvez não teria tomado de outra forma. Assim, explica Coll, Bin Laden quer fazer com a política externa americana o que os Estados Unidos fizeram com a política de rendição japonesa. A questão em aberto é: como a Al-Qaeda poderia obter a bomba, ou talvez já a tenha conseguido? Basicamente, há dois caminhos realistas disponíveis para a Al-Qaeda: comprar ou roubar armas existentes, ou adquirir plutônio ou urânio altamente enriquecido suficiente para construir seus próprios dispositivos nucleares improvisados. A rota mais plausível talvez seja a construção de um artefato rudimentar, com capacidade de causar uma explosão nuclear, utilizando urânio roubado da antiga União Soviética. Especialistas norte-americanos em contra-terrorismo acreditam que Osama Bin Laden preferiria comprar armas de fontes criminosas na Rússia e no Paquistão, com assistência interna sobre como detoná-las. A Al-Qaeda e outros grupos terroristas provavelmente empregariam um dispositivo de fissão do tipo arma de canhão para provocar uma explosão, semelhante à bomba lançada sobre Hiroshima. A bomba lançada sobre Nagasaki era um dispositivo de implosão, mais difícil de fabricar. O dispositivo do tipo canhão contém duas massas subcríticas, pólvora e um explosivo que detona a pólvora, fazendo com que uma parte do urânio subcrítico colida com a outra, criando uma massa crítica e uma explosão. Diversas reportagens e relatórios de inteligência não confidenciais deixam bastante claro que a Al-Qaeda está tentando obter capacidade nuclear, ou já a possui. Alguns alegam ligações com o reservado fabricante da bomba nuclear paquistanesa, Abdul Qadir Khan, e outros cientistas nucleares, bem como a obtenção ilegal de materiais do Paquistão. Outros afirmam que Bin Laden conseguiu colocar as mãos em mini-bombas nucleares soviéticas, e há relatos de que a gangue criminosa russa Balashika e outros grupos criminosos teriam fornecido pequenas quantidades de urânio à Al-Qaeda ao longo do tempo. O 11 de setembro nuclear. A proliferação nuclear é uma realidade do século XXI. Não apenas Israel, Coreia do Norte, Índia e Paquistão entraram para o clube nuclear no final do século passado, como também Saddam Hussein estava a apenas 18 meses de obter capacidade nuclear quando a Guerra do Golfo eclodiu em 1991. O Irã encontra-se à beira de desenvolver armas nucleares. Persistem rumores de que o Japão possui uma capacidade latente para uma rápida produção, e acredita-se que o Brasil esteja considerando retomar sua antiga inclinação pelo possível desenvolvimento de materiais e talvez até de armas nucleares. Todas essas são possibilidades sérias e preocupações reais neste planeta superpovoado. Particularmente perturbador é um cenário idealizado por Osama Bin Laden e Ayman al-Zawahiri, os principais líderes da Al-Qaeda, de atacar os Estados Unidos com armas nucleares em seu próprio território. Segundo o ex-diretor da CIA George Tenet, Bin Laden e al-Zawahiri chegaram ao ponto, já em 1996, de contratar um físico egípcio para trabalhar em projetos nucleares e químicos no Sudão. Tenet escreve: mas de todos os esforços da Al-Qaeda para obter outras formas de armas de destruição em massa, a principal ameaça é a nuclear. Estou convencido de que é exatamente aí que o BL Osama Bin Laden e seus operativos desesperadamente querem chegar. Eles entendem que atentados com carros, caminhões, trens e aviões lhes garantem manchetes, sem dúvida. Mas,
Se conseguirem provocar uma nuvem em forma de cogumelo, entrarão para a história. Tal evento colocaria a Al-Qaeda no mesmo patamar das superpotências e cumpriria a ameaça de Bin Laden de destruir nossa economia e levar à morte a cada lar americano. Mesmo nos dias mais sombrios da Guerra Fria, podíamos contar com o fato de que os soviéticos, assim como nós, queriam viver. O mesmo não se aplica aos terroristas. A Al-Qaeda se orgulha de que, enquanto nós tememos a morte, eles a abraçam. Apesar dos esforços rigorosos dos Estados Unidos e de outras grandes potências, o cavalo da proliferação nuclear já havia escapado do estábulo e galopava livremente em meados de 2008. As pressões são especialmente intensas no Oriente Médio, onde a perspectiva de um Irã nuclear, xiita, causa profunda inquietação em diversos estados sunitas da região, incluindo a Arábia Saudita. A Síria, cada vez mais inserida na órbita política de Teherã, contratou a Coreia do Norte para construir uma cópia de seu reator Yongbyon em Al-Kibar, que foi destruída por Israel antes da conclusão, em setembro de 2007. Ao mesmo tempo, Aqi Khan, chefe do programa nuclear do Paquistão e homem que nutria um ódio ardente pelos Estados Unidos, operava uma rede clandestina de contrabando no Oriente Médio. Ele vendeu projetos para o desenvolvimento de armas nucleares avançadas, adequadas para lançamento por mísseis balísticos, bem como tecnologia e componentes associados, ao Irã, Líbia e Coreia do Norte. O projeto digitalizado de uma bomba de Khan foi encontrado em arquivos de computador de contrabandistas suíços em 2004, e ao menos um funcionário da Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas expressou a crença de que os suíços não eram os únicos a possuir os planos nucleares de Khan. Talvez Joseph Cirincione, da Carnegie Endowment for International Peace, tenha resumido melhor a situação da proliferação nuclear em 2008. No último ano, provavelmente descobrimos o mais significativo vazamento de tecnologia de armas nucleares desde que os soviéticos penetraram o Projeto Manhattan em 1947. Esses exemplos selecionados de atividades em curso de proliferação nuclear levantam a pergunta óbvia: a Al-Qaeda participou da rede de contrabando nuclear de Aqi Khan? A resposta é afirmativa, se considerarmos ao menos o esboço geral do cenário de ataque apresentado por um suposto operativo da Al-Qaeda, Al-Azuqu, relatado no apêndice. O texto descreve em detalhes arrepiantes a anatomia de um plano de ataque nuclear ao estilo 11 de setembro contra os Estados Unidos. O cenário circula pela internet desde 2002, mas muitos se recusaram a publicá-lo por falta de comprovação. Poderia ser um embuste, caso fosse possível provar sua falsidade. No entanto, ninguém conseguiu provar nem refutar sua autenticidade, embora sua avaliação analítica da economia dos Estados Unidos seja sólida. Assim, permanece em suspensão, e não ousamos descartá-lo. Se foi de fato a Al-Qaeda fonte, o material teria sido preparado em algum lugar do oeste do Paquistão, gravado em um pendrive, passado por diversas mãos para disfarçar sua origem, e finalmente enviado por um operativo de um café da internet em algum lugar do Oriente Médio para um site protegido por senha. De lá, poderia ter sido encaminhado para inúmeros destinos.